Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Olha só, a gente está fazendo um caminho bem legal sobre o romantismo alemão, tá? Na playlist História da Filosofia, eu estou construindo todo o processo histórico da filosofia dos gregos até os dias de hoje. E a gente está no século XIX. No século XIX, vários movimentos surgem na Alemanha. Materialismo, idealismo e o romantismo também é um movimento alemão. E dentro desse movimento, nós temos três importantes expoentes. Soren Kierkegaard, a última aula que a gente trabalhou. Estou te convidando agora para conhecer o segundo autor do romantismo alemão, que é Arthur Schopenhauer, e depois Friedrich Nietzsche. Hoje eu quero apresentar para vocês O Mundo como Vontade e Representação, que é o grande livro que Schopenhauer escreve, onde ele vai apresentar o que é o homem para ele e de que maneira ele percebe o mundo, de que maneira esse homem percebe o mundo, para chegar à conclusão de que as coisas perderam completamente o sentido. Quer conhecer essa obra legal do Schopenhauer e entender melhor o romantismo alemão? Bora filosofar. Para a gente entender a filosofia de Schopenhauer, eu parto do livro dele, O Mundo como Vontade e Representação. Tá? Não tem como a gente entender Schopenhauer se não passar nesse que é o grande livro dele, né? Essa que é a grande obra que ele escreve. No Mundo como Vontade e Representação, Schopenhauer ele vai buscar compreender o que é o homem e como o homem compreende o mundo. Como o homem compreende as coisas. Como é a realidade para Schopenhauer? O que é a realidade para Schopenhauer? Tá? E aí a gente vai para o livro, beleza? Vamos lá? Então, a gente vai partir desse livro dele. O mundo como representação e vontade. Alguns exercícios, alguns trazem como vontade e representação, ou como representação e vontade, e isso não altera nada o conteúdo do livro. Tá? E esse livro é dividido em 4 partes. 2 delas, Schopenhauer vai entender o mundo como uma representação. E nas outras 2, ele vai entender o mundo como uma vontade. Ele vai partir da ideia de que o mundo, na verdade, ele nada mais é do que uma representação que nós temos dele. Schopenhauer ele entende que o homem ele não conhece o mundo. Nós não conhecemos as coisas. Nós criamos representações acerca do mundo. Ele chega a dizer que, na verdade, o homem intui o mundo. Ou seja, ele tem uma ideia a partir dos fenômenos que ele cria. E porque o homem não conhece o mundo, ele não está de fato imerso nesse mundo. O homem, segundo Schopenhauer, ele se vê perdido em meio a uma realidade. E no momento em que ele se encontra perdido em meio a essa realidade, o mundo perde sentido. Só para a gente entender a introdução do livro, que na verdade é a introdução do pensamento de Schopenhauer, para a gente entender Schopenhauer, a gente tem que entender esse livro. Ele parte da ideia de que a infelicidade vem da percepção da consciência do homem. No momento em que o homem se percebe nesse mundo, no momento em que o homem se depara com esse mundo, ele se descobre infeliz. Schopenhauer ele está entendendo que o homem ele se descobre só e imerso em um oceano de inconsciências. Como assim? De repente, o homem se descobriu alguém que está repleto de ilusões, porque o mundo, na verdade, é uma grande ilusão, segundo Schopenhauer. O mundo é uma representação, ou seja, é uma ilusão que eu construo, e que quando eu me deparo que isso tudo é uma grande ilusão, eu me descubro só. Por exemplo, o homem, ele cria uma ilusão, algo que Schopenhauer vai chamar no livro de véu de Maia. O homem cria uma ilusão acerca de Deus. E de repente, esse homem ele percebe que Deus é resultado de uma representação que ele criou. Deus, na verdade, é um fenômeno. E quando o homem percebe-se diante de um Deus que é só uma representação que ele, homem, criou, esse homem se percebe só. É aquele sujeito que gastou a vida por uma ideia e que no final da vida ele percebe que aquela ideia nada mais é do que uma grande ilusão. O homem, ele se descobre condicionado a uma expressão que aparece muito no livro, que Schopenhauer chama de vontade universal.
E o que é, na verdade, vontade universal? Vontade universal são as representações que criam para nós. Porque esse homem que descobriu-se só, percebeu que tudo o que ele conhecia são representações que outros criaram para ele. Vejam, os valores que eu assumi para minha vida não foram construídos por mim. Os valores que eu assumi para minha vida são frutos de uma vontade universal, criada talvez pelos meus pais, criado pela religião, criado pela escola, criado a sociedade, o mundo criou para mim uma vontade universal e colocou a minha vida dentro dessa vontade universal. Em algum momento de minha vida, eu vou me perceber só por quê? Porque eu vou descobrir que tudo isso que foi criado é uma mera ilusão. Aí eu vou olhar para o lado, olhar para o outro e perceber que eu estou sozinho, que eu estou perdido, que eu estou imerso em um oceano de inconsciência. Vejam que essa vontade universal condiciona a vida do homem, segundo Schopenhauer. As representações que eu, Gigi, criei para minha vida, desculpa, as representações que regem a minha vida não foram criadas por mim. Foram sendo colocadas em minha mente, em minha vida. E eu fui me iludindo dentro desse mundo de ilusões. Eu fui me perdendo em meio a esse cenário de incertezas e que em algum momento eu vou me descobrir só, infeliz. Então a vida não faz sentido. O que é o mundo? O mundo é uma representação subjetiva. O mundo é uma ilusão. O mundo é fruto dessa vontade universal. O mundo, segundo Schopenhauer, é essa realidade que estabeleceram para nós e a gente vai se perdendo em meio a ela. Em algum momento vai aparecer uma setinha aqui. Schopenhauer ele entende que o mundo ele está encoberto pelo véu de Maia. Isso ele traz de uma influência que ele tem do hinduísmo. O que é o véu de Maia? O véu de Maia são as ilusões que a gente cria. Nós criamos fenômenos em nossa vida. Muitas das vezes nem são tão criados por nós, mas são objetivados para nós. A gente vai assimilando tudo isso e logo a gente não conhece o mundo. A gente tem uma impressão do mundo a partir do véu de Maia, a partir das ilusões. Ora, se eu perguntar para os meus alunos, por que você quer ser médico? Talvez ele vai me responder, porque minha família é, ou porque eu quero ganhar dinheiro, ou porque eu quero ter sucesso. Percebam que tudo isso é uma mera ilusão. Em algum momento, esse meu aluno vai se descobrir perdido. Vai olhar para trás, ver a sua carreira construída e vai falar: o que eu fiz na minha vida? O que eu construí? Senão uma mera ilusão. Schopenhauer ele vai perceber-se em meio a esse véu de Maia, onde há muito mais momentos de infelicidade. E por que é infelicidade? Porque o mundo é ilusão. Quando perguntado, isso aparece na quarta parte do livro, Schopenhauer vai definir para nós o que é a vida. E ele vai dar uma definição muito interessante para a vida. Olha que interessante a frase que ele usa. O que é a vida? A vida é uma cadeia de desejos não satisfeitos, onde o prazer é uma mera ilusão. Nós passamos a vida desejando. Nós criamos tantas representações, tantas ilusões em nossa vida, que a gente nunca está satisfeito com aquilo que desejamos. E no final das contas, o que vai sobrar para nós? A infelicidade. Porque no final nós vamos nos descobrir só. Perdido em meio a esse véu de Maia. Olha que frase interessante que eu tiro do livro. O que é o mundo? O mundo é um ciclo infernal. Já começa pesado. O mundo é um ciclo infernal.
em que cada um é ao mesmo tempo caçador e caçado, é vítima e é causa de sofrimento. Schopenhauer ele vai entender que a vida é um pêndulo. A vida é um pêndulo. Horas eu sou caçador, horas eu sou protagonista. Em alguns momentos eu sou feliz. Em outros momentos eu sou caçado. Eu sou vítima. E há uma hora também que eu acho muito interessante no livro, se eu não me engano, está na parte 3 do livro, onde ele vai definir o que é felicidade. E ele usa um aforismo muito interessante. Ele entende que a felicidade é como uma esmola dada a um mendigo. Felicidade é como uma esmola dada a um mendigo. Mata a fome no momento, mas não o tira da condição de mendigo. Então eu tenho que aproveitar ao máximo os raros momentos de felicidade que eu vou ter. Porque em algum momento a tristeza vai voltar. Em algum momento eu vou me descobrir só, em meio a essa ilusão que é o mundo. Somos recobertos por véus de Maia, por ilusões, por momentos de felicidade, por esmolas, mas que em algum momento nós vamos descobrir a grande ilusão da vida. E o que é vontade? Vontade é aquilo que impele o homem de sobreviver, de objetivar e de realizar algo. Vontade é o que nos faz viver. A vontade, para Schopenhauer, é o motor da vida do homem. O homem de Schopenhauer é vontade. Mas onde é que está o problema que ele enxerga? O grande problema em relação à vontade, ele percebe no iluminismo. Porque Schopenhauer vai entender que o iluminismo nos despertou para a razão. E vontade e razão são antagônicas. O sujeito ele não pode ser ao mesmo tempo razão e vontade. Porque a vontade pode definir algo, mas a razão pode impedir de realizar. E a infelicidade para Schopenhauer, o pessimismo para Schopenhauer se dá no momento em que o homem decidiu dar mais voz para a razão do que para a vontade. Schopenhauer ele vai entender daqui a pouco com a gente que a vontade tem primazia sobre a razão. A vontade tem primazia sobre a razão. Só que o iluminismo fez o contrário. Fez a razão ter primazia sobre a vontade. Portanto, nós não somos felizes. Nós estamos presos à vontade universal. A vontade universal que é um ímpeto cego. A vontade universal que é violenta. A vontade universal que não respeita as minhas vontades. Não respeita. E é interessante quando Schopenhauer entende essa relação de vontade universal e vontade individual. Ele vai dizer, olha, por mais que eu tenha as minhas vontades, no momento em que eu entendi que a razão domina a vontade, eu abri mão das minhas vontades. Logo, é impossível, e Schopenhauer deixa isso claro, é impossível uma felicidade plena. E por que é impossível a felicidade plena? Porque há sempre uma vontade universal dominando as nossas vontades. Nós matamos aquilo que nós somos. E é interessante, quando Schopenhauer está falando no livro dessa ideia de vontade universal, que você está lendo o livro e você fala, aí tem uma hora que ele fala assim, olha, existe uma solução para a vontade universal. Você fala, nossa, legal. Ele vai apresentar um caminho. Nem tudo está perdido. Existe uma solução. Aí você vira a página e ele fala qual é a solução. A solução que ele apresenta é a aceitação da transitoriedade. Aceitação da transitoriedade. Ou seja, aceitar que a vida é si mesmo. Aceitar que ora eu sou caçador, ora eu sou caça. Ora eu sou vítima, ora eu sou causa de sofrimento. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar que a vida é uma cadeia de desejos não satisfeitos. E que o prazer é uma mera ilusão. E que nos poucos momentos em que eu consegui ser feliz,
eu tenho que gastar ao máximo essa felicidade. Porque em algum momento a tristeza vai voltar. Então, como eu falei para vocês, o livro é dividido em 4 partes. E eu quero trabalhar com vocês agora a primeira parte. A parte 1 e a parte 3, o Schopenhauer entende o mundo como uma representação. A parte 2 e a parte 4, ele entende o mundo como uma vontade. Primeiro, vamos entender o que é representação. E ele parte do seguinte ponto. O que é representação? Representação é aquilo que eu projetei na minha consciência. Representação é aquilo que a minha consciência construiu pela razão. Isso é representação. Lembra que o homem não conhece o mundo, ele cria representações. Então, o que Schopenhauer vai falar nessa primeira parte? Ele vai falar o seguinte, olha, o que existe? Existe aquilo que a minha representação construiu. Aquilo que a minha consciência não construiu não existe. Só vai existir aquilo que pertence à minha consciência. Então, por exemplo, Deus. Deus existe para aqueles que têm uma consciência sobre Deus. Para aqueles que não têm uma consciência sobre Deus, simplesmente ele não existe. A metafísica, ela não existe. Schopenhauer, ele entende o quê? Ponto de partida. O mundo é a minha representação. O mundo é resultado de um idealismo transcendental. E aí ele vai buscar o Hegel. A ideia de que por meio da ideia as coisas se concretizam. Schopenhauer, nesta primeira parte, ele está entendendo que o único dado imediato é aquilo que a minha consciência produziu. Aquilo que a minha consciência não produziu, simplesmente não é. Simplesmente não existe. Então, por exemplo, aqui na minha frente eu tenho uma pasta amarela, onde eu guardo as minhas anotações. Que para mim existe. Porque a minha consciência captou. Mas para quem está assistindo a aula, ela não existe. Porque não houve uma representação sobre a minha pasta. A não ser que alguns queiram acreditar que em minha frente há uma pasta amarela, porque em algum momento de sua vida você já viu uma pasta de cor amarela. Para Schopenhauer, o mundo não é nada sem a consciência. As coisas, elas só adquirem sentido quando nós as percebemos. Veja que aqui Schopenhauer está fazendo uma crítica pesadíssima à metafísica. Aquilo que a filosofia construiu ao longo dos séculos. Porque tudo aquilo que a minha consciência não captou, lembra que eu falei no começo da aula? O homem intui o mundo. Portanto, tudo aquilo que a minha consciência não captou, não intuiu, simplesmente não existe. As coisas que estão fora de mim não existem. As coisas que estão fora da minha consciência não existem. Só existe aquilo que eu sou capaz de perceber. Por isso que o mundo é uma representação. Aliás, aqui ele dá um passo nessa ideia. Porque aqui ele já não fala mais que o mundo é uma representação. Aqui ele está dizendo que o mundo é a minha representação. Então, o meu mundo não é o mesmo mundo da minha esposa. Porque a minha esposa vai fazer uma representação do mundo dela. Então, o mundo, na verdade, ele não é algo concreto. O mundo é um idealismo transcendental. Ou seja, o mundo são as representações que estão na minha consciência. Só que aí vem a pergunta de Schopenhauer. Quem construiu essa representação para minha consciência? Será que fui eu? Ou será que foi a vontade universal? E aí você me diz assim, eu quero ser engenheiro. Porque a engenharia é a percepção que eu tive do mundo, na visão de Schopenhauer. Eu tenho consciência da engenharia. Por isso ela é para mim real. Quero me fazer engenheiro. Beleza. Schopenhauer vai colocar uma pulga atrás da sua orelha. Vai te perguntar:
Quem construiu essa representação para você? Partiu de uma vontade individual? Ou partiu de uma vontade universal? Ah, meus pais já têm o escritório deles, então só vou dar continuidade ao trabalho. Cuidado, porque em algum momento você vai se perceber só. Porque se percebeu durante muito tempo encoberto pelo véu de noivo, pelo véu de Maia, desculpa, pelo véu de Maia. E aí você percebe que o mundo é uma grande ilusão. O mundo perdeu sentido. O termo niilismo é mais forte em Nietzsche. Próxima aula nossa. Mas a gente já começa a ver ali algumas sementes nihilistas no pensamento de Schopenhauer. Quando nós percebemos que a nossa vida é regida por uma vontade universal, a gente se questiona: será que as representações que eu vivo partiram da minha vontade? Ou será que ela é fruto dessa ilusão que eu construí da vida? Ah, vou ganhar dinheiro, vou ter sucesso. Tá, mas veja quantas pessoas passam a vida em busca de dinheiro, de sucesso e são profundamente infelizes, são profundamente amarguradas. O são porque se descobrem perdidos nesse mundo de inconsciência. Tiveram seus olhos recobertos por um véu de Maia, por uma grande ilusão. E por que não construímos as nossas próprias representações? Porque abrimos mão de nossa vontade. Uma razão colocou em nós a consciência de que devemos fazer o que é certo. Uma razão colocou em nossa consciência que só seremos alguém na vida com diploma debaixo do braço. Quantos alunos já passaram por mim que estava na cara que não gostavam de estudar? E quantas vezes nós, professores, falamos para eles: você não vai ser ninguém na vida. Onde você quer chegar com essa conduta? Você precisa estudar, você precisa de um diploma. Vejam, isso é uma ilusão. Isso é uma representação que construíram para nós. E que nós assumimos para nós, fruto dessa vontade universal. Tenho ex-alunos que são profundamente felizes com o ensino médio incompleto. Tenho ex-alunos que são profundamente tristes com doutorados. A questão não é o estudo, mas é quem rege essa representação. Por que para muitos a escola não faz o menor sentido? Porque não a percebeu. A consciência não construiu essa representação. Essa representação veio de outros. E o grande risco é que quando o véu de Maia cair de nossos olhos, a gente se descobre só, perdido nesse mundo de ilusão, infeliz. E o sujeito? O sujeito é a condição de qualquer objeto. O que ele quer dizer com isso? As coisas, elas existem não por si só. Elas existem porque nós as construímos. Sujeito e objeto não se separam. Eu existo e fora de mim há nada. Ou seja, a representação é o ponto de partida de todo conhecimento. Então aqui Schopenhauer está voltando no Feuerbach. Por exemplo, Deus. Deus ele existe à medida que eu o construo. Porque sou eu o sujeito que construo o objeto. Para Schopenhauer, o que vai acontecer com a consciência do homem? O homem ele vai assumindo a consciência desse mundo, ou fruto de sua própria vontade, ou fruto de uma vontade universal, e esse mundo vai se fazendo. Como nós somos regidos por uma vontade universal, quando nós descobrimos esse mundo, ele perdeu sentido. Ele vai concluir o livro 1 com a ideia do que é fenômenos para ele. Ele já entendeu o que é representação, e nas representações existem os fenômenos. O que é um fenômeno? Fenômeno é toda sensação que no meu intelecto cria forma. Por exemplo, Deus é um fenômeno.
Porque Deus é uma intuição que criou forma na minha razão. O amor. O amor é um fenômeno, que é uma sensação que no meu intelecto criou uma forma. Fenômeno é tudo. Atenção. Fenômeno é tudo aquilo que está fora de mim, que a minha consciência constrói e que cria alguma forma intuitiva. Isso é fenômeno. Os fenômenos, eles são resultados das representações do mundo. Por exemplo, todas as justificativas que um aluno usa para explicar o porquê ele quer aquela profissão são fenômenos. São formas intuitivas, porque elas podem acontecer ou não. Porque ele percebeu isso de outras representações que criaram para ele. Ele viu o pai, ele viu a mãe, ele viu o tio, ele viu o professor. Converse com um menino que quer ser jogador de futebol. Ele vai dizer, olha, eu quero ser jogador de futebol porque eu quero ter a vida do Neymar. Olha como é que é a vida do jogador. Milhões e milhões. Mulheres, carros. Eu quero isso para minha vida. Veja que não é ele que construiu essa representação. Foi construído um fenômeno e que criou na mente dele uma forma intuitiva. Aí ele vai, faz um teste no Pouso Alegre Futebol Clube, abandona os estudos. Aos 21 anos, 22 anos, ele vê que não ganhou dinheiro, não ganhou mulheres, vive dentro do alojamento com tanto de jogador amador e ele se descobre infeliz e só. Porque aquela representação não foi construída por ele. Foi um fenômeno intuitivo. E ele percebe que o mundo, que a vida, desculpa, é uma cadeia de desejos não realizados em que o prazer é uma mera ilusão. O mundo se torna um conjunto de fenômenos ligados entre si pelo entendimento. E aí eu vou ver que no meu campo profissional eu tenho fenômenos, no meu campo afetivo eu tenho fenômenos, no meu campo espiritual eu tenho fenômenos, no meu campo social eu tenho fenômenos. Então, minha vida é uma grande ilusão, criada pelo dinheiro, que é um fenômeno profissional, pelo amor, que é um fenômeno afetivo. Há um momento que Schopenhauer faz um estudo sobre o amor muito interessante. Ele fala, olha, não há fenômeno mais cruel do que o amor. Porque o que é o amor? O amor é você projetar no outro um fenômeno que você não sabe se o outro vai te dar. E aí, quando o véu de Maia cai e você percebe que o outro é incapaz de te amar, o sofrimento vem, a infelicidade vem. Então, amar para quê? É muito melhor viver sem amor. Porque o amor não passa de um mero fenômeno, de uma simples ideia. E aí o Schopenhauer vai entender que, à medida que as representações vão sendo construídas, nós vamos criando representações das representações. Como assim? Aí, da ideia de Deus, cria-se outra ideia, a vida eterna. Da ideia de vida eterna, cria-se outra ideia, o pecado. E aí você cria fenômenos de fenômenos, representações das representações. E aí a vida se torna ainda mais uma ilusão. Ainda mais uma ilusão. E aí ele conclui dizendo: o que eu posso fazer diante disso? Aceitar. Aceitar que a vida é isso. Aceitar que nós vamos ser sempre guiados por representações. E aceitar as esmolas que o universo vai nos dar. Que de vez em quando, em meio a esse mundo imerso de infelicidades, nós vamos ter pequenos momentos de felicidade e de alegria. Então, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa aula de Schopenhauer. Uma aula longa. Nesse primeiro, entendemos uma introdução sobre o mundo como vontade e representação e o que é representação para ele. Próxima aula, a gente vai entender o que é vontade e de que maneira essa vontade do homem foi sendo superada pela razão a partir do pensamento iluminista. Mas isso vai ficar para a nossa segunda parte da aula. Se você quiser ficar comigo nessa parte, bora para o Sofá.